Olá, meu nome é Beatriz e esse é o vídeo de apresentação do plano de aula feito para o relatório final da disciplina de Fundamentos e Métodos de Ensino de Língua Portuguesa e Matemática. Bom, para fazer esse plano de aula, eu fiz uma adaptação de uma atividade que está neste livro aqui, Jogos nas aulas de português, linguagem, gramática e leitura, da Rita de Cássia Santos Almeida, editora Vozes. E ao fazer essa adaptação, né, da atividade proposta nesse livro, eu utilizei outros textos que estão nos ciclos de estudo da disciplina, e basicamente o meu outro principal referencial teórico foi um livro do ciclo 1, que é a Alfabetização e Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, organizado pelo Arthur Gomes de Moraes, Eliana Borges Correia de Albuquerque e Thelma Ferraz Leal. Então essas foram as minhas principais referências teóricas para fazer esse plano de aula. E no que consiste a aula que eu planejei? Bom, basicamente se trata da leitura e da análise de um poema da Rosianna Murray, e o objetivo é que, após analisado o texto, né, a estrutura, os sons das palavras, o sentido, que ao final da aula os alunos sejam capazes de produzir o seu próprio poema num formato de classificado de jornal, porque esse é o formato do poema dela. E nesse processo, espera-se, né, que as convenções do sistema de escrita sejam também apreendidas e sejam apropriadas pelos alunos, e que haja um estímulo à formação leitora, né, ao gosto pela leitura, à apreciação do texto em sua forma estética de poema, de literatura, de poesia. Bom, eu optei por fazer essa aula voltada para leitura e produção de texto, porque a sondagem diagnóstica que eu fiz foi com uma criança que já estava alfabetizada, então achei que seria interessante realmente focar na leitura e produção de texto para ir aprimorando questões de ortografia, de escrita e também de leitura. E como se daria essa aula? Bom, a aula começaria com a leitura do texto propriamente dito, então só a título de exemplificação eu vou fazer uma leitura aqui, mas nada muito elaborada, é claro. O título é Classificados Poéticos. Menino que mora num planeta azul feito a cauda de um cometa, quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Nesse planeta, onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim. O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. É só apertar um botão que o planeta Terra vai pelos ares. Então, o menino procura com urgência alguém de outra galáxia para trocarem selos, figurinhas e esperanças. Então seria feita a leitura em voz alta para a turma, e depois da leitura em voz alta, eu distribuiria cópias impressas desse texto. O texto a princípio estaria exposto num cartaz ou num slide na lousa, né, para eles poderem observar enquanto eu leria, mas depois seria distribuído cópias impressas individualmente para que fosse feita uma nova leitura, uma leitura coletiva, em que os alunos pudessem participar, cada um lendo um verso, e depois eu pediria uma nova leitura, dessa vez individual. E depois de ler várias vezes o texto, então seriam trabalhadas as palavras desconhecidas, né,
cujo significado os alunos tivessem dificuldade de compreender. Então a gente separaria, né, perguntaria qual palavra está no texto que é estranha ou que vocês não conhecem, gostariam de saber o significado. Depois disso, seria abordado também os sons das palavras no texto, se há rima ou não. No caso, só há uma rima, que é no primeiro e no segundo verso, quando planeta rima com cometa. Então, pediria um voluntário para marcar essa rima, para marcar essa sonoridade, né? Abordaria também a questão das letras maiúsculas e minúsculas, porque alguns versos começam com a letra maiúscula e também tem a palavra terra no meio do texto, que também está maiúsculo. Então faria em conjunto, auxiliaria os alunos a perceberem a estruturação dos versos, a pontuação, onde começa, onde termina a frase, por que aqui está maiúsculo, ali está minúsculo, por que terra está escrito maiúsculo, né? E depois disso, exploraria o sentido do texto, né, propriamente dito. Quem é o personagem principal do texto, o que está acontecendo, por que o texto foi escrito, para quem que ele foi escrito, e amarraria com uma explicação sobre o que é um classificado, porque apesar de ser um poema, o texto se propõe também a ser um classificado. Depois disso, eu pediria para a turma recortar o texto, colar no caderno para ficar ali como um modelo para eles, porque aí então seria solicitado a produção, que eles produzissem o seu próprio poema classificado. E recolheria, né, esses poemas feitos por eles, poderia ser no caderno ou numa folha sulfite. Pensei também em entregar para eles algumas palavras-chave, para que eles tivessem pelo menos uma palavra-tema na qual se basear para escrever o classificado deles. Faria a correção ortográfica, né, e devolveria para eles para reescrita numa folha sulfite. E depois desse poema classificado reescrito na folha sulfite, faria a exposição dos trabalhos num varal. Então, bom, foi isso que eu pensei e essa é a aula. Espero que tenham gostado da proposta. Muito obrigada e até mais.